Fala, rapaziada. É Botafogo, campeão da Libertadores. Campeão inédito 2024 aí, aprontando aquelas com os torcedores brasileiros que eu não era todo mundo que esperava um Botafogo campeão, apesar do favoritismo. E além do Botafogo campeão, vamos trazer um pouquinho desse final de Brasileirão aí, como que tá a briga pelo Z4, a briga pelo título, que apesar de estar movimentando só uns dois times, três não, né? Dois times só agora, Botafogo e Palmeiras, ainda é uma final muito importante para o Brasileirão. É duas rodadas que vão decidir tudo que a gente pode e não pode prever para esse final. E trouxe comigo Vinícius Vidal e Mauro de Castro. Já estiveram aqui no terceiro episódio, né? Terceiro Terceiro. episódio. Terceiro episódio. E agora estão de volta aqui no quinto episódio para trazer essa final de Libertadores e finalzinho do Brasileirão. Podem se apresentar aí, rapaziada. Vidal começa. E rapaziada, beleza? Falar desse fogão aí que cozinhou o galo, pelo visto, né? Não, indo um pouco contra do que a gente falou, mas, pô, bonito demais o título do Botafogo. Falar um pouco de Z4 também. Por que não do meu Coringão na Libertadores, hein? Quem sabe, né? Te falar, cara, o Corinthians está numa fase excepcional. Falar, rapaziada, estamos aqui de volta. Felizmente, o Vascão, né, decepcionou todo mundo. Mas o Botafogo, pelo menos sendo a parte boa dos cariocas esse ano, e ganhando mais um carioca na Libertadores, né, terceiro seguido, tirando o Vasco Ano que vem é o não vale Vasco, para né? festa. É. Ano que vem é o Vasco. Se ganhar a Sula, tá bom. E muito do Podemos Botafogo, isso que começar, a gente rapaziada. falou. Exatamente, eu ia até citar o que tu falou no início, Léo. Muito disso do Botafogo, da gente ficar com medo do Botafogo pipocar, foi por causa da última semana também, né, do Botafogo. Sim. Foi Não, é terrível, né? totalmente justificável, né? Nada do que, Sim, nenhuma dúvida que foi colocada sobre o Botafogo, eles não é. justificaram antes, né? Em nenhum momento apresentou o favoritismo do Atlético Mineiro, só que tinha o medo do Botafogo. Exatamente. Tipo, era mais medo do Botafogo pipocar do que medo do Atlético ganhar. Sim. Quando começa o jogo, com 8 milissegundos de jogo, o cara faz o É sonho de muita expulso. gente, né? Dar uma voadora na cara do Fausto Vera. O sonho da minha vida era esse, mas enfim. O cara dá uma voadora na cara do Fausto Vera e é expulso com 40 segundos de jogo. Pô, todo mundo já viu o filme passar pela cabeça, pô, de novo o Botafogo, cara. Outra Vai. expulsão, né? Porque aquele Só vem a 4-3 nós é o foi a vosso expulsão do reino nada, né? Adrielson. É, sim. Bom, mas falar, o Eduardo Jorge, cara, que técnico foda. Vamos falar Cara, aqui nossa, o projeto. português. Ele é muito foda. O que ele fez com o Marlon Freitas na final ali agora, ele mudou o posicionamento do Marlon Freitas, foi só uma mudança de posicionamento já meio que inibiu o Galo no primeiro tempo e fez o que o Botafogo fosse campeão com o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Botafogo foi excepcional. E o Galo, cara, te falar. O O Galo é um time Galo é o ruim, que né? eu. Essa é a verdade. O Galo eu falei na eliminação com o Vasco, né? O Vasco eliminado, que o Galo era um time que precisava muito de lampejo dos jogadores. Chegou na final, nenhum jogador do Galo apareceu. O Hulk não Nem. apareceu. O Hulk apareceu até no escanteio ali, naquela bola parada. Legal. Mas nenhum apareceu. Tanto que o melhor jogador da final pro Galo foi o Mariano, que era, porra, Exato. criticado. Que nem foi titular a maior parte da temporada, né? Sim, ele foi improvisado até a esquerda quando o Arana estava lesionado, para você ter uma ideia. Mas, né, o Galo é desorganizado. Apesar de ser o time com mais posse de bola aí do Brasil, é um time desorganizado. Teve, acho que 80% de posse de bola no jogo do Botafogo, contra o Botafogo. Não criou nada efetivo, sabe? Teve algumas finalizações ali. Teve uma com o Davidson, teve uma com o Hulk. E eu acho que o Paulinho nem chutou no gol, chutou. Eu não lembro. Nenhum chute no gol do Paulinho. Não. Se chutou, não foi. É. Foi perigoso também. Cara, e é um pouco daquilo que a gente tinha comentado no último episódio, que a gente falou um pouco do Santos, aquela situação do Santos na Série B. Cara, que o Atlético Mineiro precisava mais do que nunca ganhar essa Libertadores por vaga na próxima e, claro, né, pelo título desse ano, que não veio e agora o Atlético Mineiro briga por uma Sula e torcer que pega a Sula também, porque não é a melhor das situações não para ter Sula também.
Tipo, a Libertadores eu acho que o Galo não pega pelo G8 que se criou, né? O Atlético hoje não tem mais nenhuma chance de pegar De Libertadores. Libertadores. O Atlético Mineiro não passa mais o Corinthians na tabela. Eu sei que o Vasco também não tem chance e o Vasco tá acima do Galo. O Vasco tá um O ponto. Atlético consegue empatar em pontuação com o Corinthians, mas perderia no primeiro critério de desempate, que é de número de vitórias, né? O que é bizarro, né? Porque, tipo, o Corinthians até um mês atrás estava penando contra o Criciúma, contra qualquer time lá de baixo, e agora o Corinthians está praticamente na Libertadores e o Galo, que estava na final, não vai estar, porque é um time desorganizado. Não, não, tipo, o futebol pode ser injusto às vezes, mas um time que está desde agosto sem vencer no Brasileirão não pode querer ganhar, não pode querer ganhar a Libertadores, não, porque é campeonato diferente, mas não pode querer ganhar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão, né? Tipo, os caras não fizeram por merecer em nenhum momento nesse segundo turno merecer essa segunda vaga. Sim. Eu acho Segunda que é vaga. muita Segunda cabeça vaga. Eu acho que é muita cabeça nas Copas também, cara. O Galo tem essa sina de time copeiro, time copeiro. O próprio técnico do Galo tem essa sina de ser copeiro. E eu acho que eles ficaram focando tanto na Copa que chega um momento. A gente chegou até a falar da importância do Galo também, justamente por causa disso. Desse título para o Galo, né? Se fosse campeão. Porque eles focaram muito na Copa. E, pô, se você não demonstra, você não mostra para a torcida que o seu investimento valeu a pena, que foi um investimento caro, o investimento do Galo, sabe? A torcida também desiste, em algum momento ela vai se abdicar. Eu acho que é um pouco que eles estão fazendo com o técnico agora do Galo e com alguns do elenco. Tanto que teve aquela parada do Arana, que a mulher do Arana postou, né? Que o Arana foi ameaçado e tal. Mas assim. Cara, o time do Atlético é um time que tem tudo pra se desmanchar em um ano. Tipo, tanto porque fracassou nesse ano no aspecto futebolístico, mas os jogadores estão envelhecendo. Tipo, eu vi hoje acho que no GE ou no Twitter, não sei em que lugar que eu vi, que tem uma lista imensa de jogador que já tá cotado para não ser renovado o contrato no Galo. Eu vi. Vai de Vargas, Igor Mariano, Rabelo, Vargas, Kardec, Mariano. Rabelo, e são todos jogadores que são velhos pro futebol, tipo, não rendem mais pro futebol em alto nível no Brasil. Não é um cara que a gente vai citar, até porque eu acho que é a grande referência técnica do Atlético e continua jogando bem, né? Um cara que segue convencendo, segue tendo boas atuações, que raramente decepciona, apesar do histórico em mata-mata de Libertadores não ser tão positivo. É o Hulk, né, cara? O Hulk tem 38 anos. A gente não sabe. Apesar disso, isso é um absurdo, né? Sim, o Hulk também já fez várias ameaças, absurdo. né, cara, de que vai sair em relação a juiz, árbitro. Fez várias ameaças. O Hulk fala muito, né? Muito fala. Ele é falador. Mas ele é falador. A gente sabe que, cara, pra a gente tá nessa, pô, o cara tem um físico absurdo, o cara é fantástico. Pra envelhecer, basta um ano, cara. Basta pouco tempo. Que o cara. Basta uma lesãozinha, o cara volta, não é a mesma coisa. Verdade. A gente sabe como que é. O Hulk segue desempenhando, vamos falar de hoje, né? O Hulk segue desempenhando no agora, mas a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Então o Galo vai ter trabalho aí ano que vem, porque, fala a verdade, né? O trabalho do Milito é ruim. O Atlético, mesmo tendo chegado nas finais de Libertadores e Copa do Brasil, me corrija se eu estiver errado, dentro da Copa do Brasil não teve uma grande atuação do Atlético, que você fala assim, pô, ó, o Atlético jogou bem aqui e tal. O Atlético penou para passar do Vasco, que, com todo respeito ao amigo, não é um dos grandes times da temporada, não pratica um grande futebol. Sofreu muito para passar de São Paulo, que, sim, São Paulo é um bom time, mas passa com 1-0 pelo São Paulo, né? O São Paulo que decaiu muito durante o tempo, então você vê como o nível dos times tava igual praticamente, então, né, tipo, tava igualado, por isso que foi um jogo, acho que tão pegado na época. Demais. O do Galo e Vasco também, né? E assim, acho que sobressaiu foi alguns nomes o Lampejo, né? O Lampejo de qualidade do Hulk, né? Que faz um gol ali no segundo jogo, fenomenal. No primeiro desvio de atenção ali do Léo Pelé, acho que no terceiro episódio eu até falei desse gol, falando de novo, mas no lampejo do Hulk, que consegue eliminar o Vasco. Vai ser para sempre o fatídico para mim, né? Bizarro. Até ter outro fatídico, a gente vai citar o outro fatídico várias vezes. Tem jeito, mas o Atlético vai ter trabalho, porque
Acho que a grande atuação do Atlético no ano, assim, do trabalho do Milito para cá, talvez seja na Libertadores contra o River, né, cara? Ali sim a Sim, então, gente, cara, a gente assim, viu alguma coisa, né? foi uma grande performance, só que daí, vocês falando de lampejo, aquele jogo também foi um grande lampejo, né, cara? Tipo, o Daverson é bom, a gente já falou isso no último episódio, o Daverson é bom, é claro, ele tem Sim. a cultura Daverson ali, né, tipo, ele ser o exagerado, ser o midiático que ele é, só que ele é um jogador bom, só que naquele jogo foi lampejo, pô. Alguém imaginava o Daverson fazendo 2 gols no River para definir o jogo no 3-0 na ida? Impossível, ninguém pensou nisso. Tipo, Ver é o lampejo Galo, também. O Galo tá sobrevivendo nisso o ano inteiro. E uma hora a casa cai. Galo insiste muito, vem insistindo muito nesse esquema com 3 zagueiros, com às vezes o Batalha até de zagueiro, no Batalha que é volante de origem, com Scarpa de ala. Não sei se é o ideal para o Scarpa, no Palmeiras Já não jogava citou assim. também o Scarpa de ala. Bizarro, Scarpa a de gente tá fazendo ala. nosso bingo do Scarpa de ala Esquisito. também, né? Mas não tem jeito, cara. Tem que É citar mesmo, são coisas que, repetição, é repetição, mas, cara, é isso. O infelizmente, defeito é do Atlético isso. passa muito por isso. E Scarpa, porra, decepcionante, né? anulado, cara, na Não final. jogou nada, né? Com Scarpa um a não, Viu o mais, Scarpa Scarpa? jogou assim, nada, nada, nada. se Tipo, a gente esperava, sabe que o se nível do esperava Scarpa é mais, bem né? bom e você não vê ele na partida, no final da Libertadores, que ele já jogou 2, é esquisito, cara. Sim, e você vê que realmente pro Atlético fica muito pouco desse ano, né? Um ano com 2 finais é muito frustrante você chegar É. em 2 finais, sair sem nada e ainda ano que vem não vai ter Libertadores de novo. Então é frustrante para o Atlético, é olhar para trás, ver o que está errado, diretoria ver se realmente compensa seguir com o trabalho do Milito. Minha opinião, não. Não gosto, apesar, era um treinador que eu gostava antes de chegar no Atlético, mas não gosto do trabalho dele no Atlético, acho bem equivocado. Tem peças para trabalhar, né? Porque muito a gente reclama disso também, né? Bate nessa tecla, não é, Mas tem Sim, dinheiro, né? mas não é todo time que tem peça boa para trabalhar. O Atlético tem elenco, tem bons jogadores em várias posições, tem bons atacantes, bons meias. A defesa talvez seja uma parte mais questionável aí, mas ainda assim bons nomes, né? E decepcionou a gente demais o Atlético. eu acho o Milito cru, né? Ele é o típico treinador cru, aquele treinador que Pode você vê que ser. não tem nem repertório técnico, sabe? Que é preso naquela formação, e igual o Rafael Paiva, cara, do Vasco também, é preso na formação, sempre vai se manter naquela formação, independente do esquema tático, assim, do time, né? Dos 11 jogadores em campo, Repetindo ele os sempre vai erros, ficar né? daquele. Sim, sempre repetindo os mesmos erros, mas é aquilo, né, cara? O Galo, eu não gosto desse papo que eu vou trazer aqui, mas eu vou ter que citar. Aquilo de você ser o vice, é você ser o primeiro perdedor, sabe o que eles falam? É Uhum. basicamente isso. Do Galo ser o primeiro perdedor. É meio frustrante, realmente frustrante Competição, para a né? torcida do Mano, Galo. tipo, é bizarro. Sim. Isso. Você chega na final, você tá no quase lá. Você nadar morrer na praia é É. brutal. Já diria alguns amigos nossos. Né? Brutal. Acho que a gente pode sair um pouquinho do vice-campeão da Libertadores 2024, Atlético Mineiro, e a gente pode ir pro campeão da Libertadores, Botafogo, né, cara? Tipo, o jogaço do Botafogo, um jogo que foi um absurdo para os ambos lados do Botafogo, muito seguro no ataque no primeiro tempo, a defesa também. Teve aquele gol do Vargas, que foi um descuido, eu acho que do Botafogo, porque para mim foi um gol isoladaço, porque cara, era só dava O Botafogo no Atlético jogo pouco e depois. ameaçou, né, cara? Depois ainda deu uma ameaçada que o Vargas desistiu de jogar bola depois que ele fez o gol. Que Sim. ele desaprendeu totalmente de jogar futebol depois que ele fez aquele gol. Mas Ele o perdeu Botafogo outro se gol mostrou um depois, time. cara a cara. Ele perdeu, Bizarro. cara a cara, ele deu um balão para cima, desistiu praticamente da final ali. Só que a gente pode trazer, cara, que o Botafogo, acho que nos últimos anos é um dos melhores futebol que a gente viu na Libertadores, cara, para ser campeão. Tipo, futebol muito bem jogado do Botafogo. Mereceu chegar onde tá. Tipo, uma semifinal brilhante que eles fizeram contra o Penharol, 5-0 em casa, e depois ir lá e confirmar mais ainda na final que eles chegaram, para mim é tipo um dos melhores times, acho que nesse 2020 para frente, é esse time do Botafogo. Tipo, acho que só para mim
só tá na frente o Flamengo de 2022 e olha lá ainda, tipo, não, acho que é o Flamengo de 2022, que o Flamengo de 2022 ganhou 2 títulos, né? Pesa bastante pro nível do time. A gente destacar também, porque muito se fala de SAF, né? Eu também bato bastante nessa tecla. O Botafogo tem muito dinheiro para investir, tem muito espaço, mas o quão assertivo o Botafogo foi com técnicos, né? Claro que teve ali um desvio ali com o Thiago Nunes, com todo aquele Saída lance do lá Luiz Castro. com o Bruno Lage, a saída do Luiz Castro. Mas eu acho que até no Luiz Castro, cara, o Botafogo acerta muito pro técnico que eles querem, para as características que o time precisa, né? Eu acho que tanto o Arthur Jorge quanto o Luiz Castro no passado, apesar de tudo que aconteceu, o Botafogo, a gente tem que considerar que jogou um grande futebol no passado, liderou o campeonato por a maior parte do campeonato. Foi ali o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Botafogo. Foi algo muito, muito fora da curva o que aconteceu com o Botafogo, mas jogou um futebol, merecia até certo ponto ter sido campeão, mas enfim, não é disso que a gente vai falar. Mas acertou muito, né, cara? Tanto com o Luiz Castro quanto com o Arthur Jorge. Muito bom o futebol que o Botafogo joga. O Arthur Jorge sabe o que ele quer de cada jogador. O Marlon Freitas, domínio espetacular do meio de campo. O Thiago Almada, que jogador que o Botafogo foi contratar. Fantástico. O Luiz Henrique, sem palavras. Vários caras que o Botafogo praticamente muda o time, né? Do ano passado para esse. Você tem aí Bastos, o Almada, o Gregory, Igor Jesus, o Luiz Henrique, Igor Jesus. São caras que a gente... Mauro tinha travado. O próprio goleiro John, né? Depois. Também. Goleiro John, sim. Botafogo muda bastante, mas, cara, muda e muda bem. E parece que entenderam o que era preciso fazer. E fantástico o título do Botafogo, cara, sem palavras. Te falar, eu acho que é uma gestão que tem que servir de exemplo para vários clubes do Brasil, em relação até ao técnico, igual o Vidal falou, de, isso cutucando, sei lá, 70% dos times da Série A. Todos, praticamente. Todos, até os que estão no topo. Muito, cara, Flamengo, é muito complicado. tudo. Tipo assim, é muito complicado você ver um time acertar tanto em técnico quanto o Botafogo, sabe? Acho que o Botafogo é realmente muito assertivo em relação a isso e vem muito pela parte de scouting do Botafogo, que é eu acho que é a melhor equipe de scouting do Brasil, que sai da América Latina. Isso falando, sem pesquisar em muito time, sabe? Sem medo de ser feliz, sabe? Porque, o cara vai buscar o Igor Jesus, não sei aonde, tá ligado? O cara, ninguém nem sabe onde é que o Igor Jesus jogava. O próprio Tiquinho ano passado, cara. O Tiquinho ano passado tava esquecido no Olympiacos, né? Esquecidaço no Olympiacos, cara. Veio pro Brasil, fez. Daí eu vi vários comentários de torcedores do Botafogo, né? Que era o Tiquinho pré-pênalti contra o Palmeiras e o pós-pênalti contra o Palmeiras. O Tiquinho pré-pênalti do Palmeiras era o melhor atacante do Brasil disparado, cara. Mas, tipo, por muita coisa. Eu acho que vem muito da morte do pai dele também, cara. Também, nossa, afetou totalmente o mental dele na época, cara. E depois daquele jogo contra o Palmeiras, ele se acabou literalmente no campeonato. Tipo, ele acho que fez um gol depois. Acho que foi aquele contra o Coxa, que eles tomaram um empate aos 95, 96 do Coxa rebaixado. Aquele jogo foi um absurdo. A gente tava junto assistindo esse jogo, né? A gente tava assistindo, cara, bizarro. Cara, a equipe que o Botafogo traz desde o ano passado é totalmente de gestão, cara. É um absurdo o que eles fazem. A gente tem, os rivais vão debochar da SAF do jeito que é, tipo, do personagem que é o John Textor, de todos os problemas que tiveram, dele ir denunciar por inteligência artificial e não sei o que. Mas o cara sabe, cara. O cara é do futebol, velho. Não tem. O cara é estadunidense, mas é do futebol. Ele entende, cara. Não sei como, mas ele entende. De alguma maneira futebol ele entende. Skate, né, cara? Não tem jeito. Futebol e skate, cara. Ele vai jogar o Almada lá com a Raíssa Leal daqui uns dias, mas vai dar certo, cara. Independente da situação, cara. O cara acerta qualquer coisa, cara. Cara, é assim, a gente fala muito de SAF, bate muito nessa tecla, falando de novo sobre isso, né? Bate muito nessa tecla de SAF, de dinheiro e tal. Mas SAF e dinheiro não é garantia de trabalho bom. A gente vê, assim,
diversos exemplos de SAF Não me diga. que acontece muita coisa, tudo menos dar Eu também certo. acho, também acho. Tem O alguns... Cruzeiro, por exemplo, é um time que tem dinheiro, mas que errou substancialmente aí algumas vezes e vai se caminhando para um ano sem nada também, o Cruzeiro, né? A gente pode falar até mais tarde. O próprio Vasco, o Coritiba, que está na Série B. Pô, quem não sabe, Coritiba acho que é a pior SAF, SAF do Brasil, cara. Acho mas que assim, É só bizarro. não ganha da SAF do Coritiba. Vasco porque as situações que teve na Vasco SAF foi, tipo, muito sim, midiático. É porque as situações da Vasco SAF é situação de... porque o porra, Vasco extrapola, né? Ele se O te Vasco tu vê, não é come. resultado série, ruim em tu vê campo, né? série da Netflix, tu vai achar que tu tá vendo a série mais pica da história. Não, o São Vasco, coisas ele não é assim... só em campo. O extracampo do Vasco é sensacional, cara. Ah, Você dá um desde a época do tempo aí Eurico, da né? sua casa para olhar, pesquisar Parabéns ao Vasco Eurico, no cara. Google, cara, você tem entretenimento para sua vida inteira. Sim. Mas assim, trabalho bem feito do departamento de scout, igual o Mauro falou, cara, fantástico o Botafogo. É complicado isso de SAF, cara. Eu não gosto nem de citar essa parada porque já me traz recordações de coisas que eu não quero lembrar agora, ainda mais o horário que a gente tá gravando isso. Porra, são coisas que... Ainda mais a Vasco SAF, sabe? São coisas que o torcedor não quer submeter nunca. E nem o torcedor, acho que nem os próprios dirigentes do Vasco, se soubessem o local que eles estavam se enfiando, eles iriam nunca que eles iam se enfiar nesse local, sabe? Mas voltando pro Botafogo, o Textor, ele é meio que a figura que todo clube quer ter, cara. Sendo bem sincero. Um presidente, não é presidente, né? Não posso chamar de presidente, um Dono, dono. ele é Presidente, porque não dono. é Um instituição, é dono. dono. Isso. Um dono que, pô, o cara tem mídia, ele é forte na mídia, querendo ou não, ainda mais, porra, ele tem... Desde quando ele chegou, né, no clube. Desde que ele chegou, ele tem muito contato também lá fora na Inglaterra, com o Crystal Palace e tal. Ele é muito Na forte lá França fora também, também. Na França com o apesar de Lyon, todos os problemas com o Lyon, né? sim. Mas ele é um cara que todo mundo queria ter no time, pô. Porque, querendo ou não, acho que ele preza muito de ter uma equipe boa ao lado dele, sabe? Ele não é aquele cara que, porra, que é individualista, sabe? Tem muito cara que é assim, individualista e acabou. Eu vou resolver isso aqui, porra, eu sou dono daqui, eu vou resolver. Não, ele gosta de ter uma equipe junto a ele entende o lado ruim dele. Provavelmente ele não sabe porra nenhuma de scout de futebol. Provavelmente sabe de porra nenhuma, ele só tem o dinheiro. Tá ligado? Talvez ele não saiba, só que ele contratou uma Sim. pessoa tão boa que sabe que ele não precisa Exatamente, trabalhar. pô. Ele Exatamente. precisa de O Não precisa dinheiro. cara trabalhar se nisso. cerca de pessoas boas, né? Sim, exatamente. Que é Tipo, ele é o que cercado falta nos por, clubes tipo, também, cara. Falta no nos futebol clubes brasileiro também. de forma geral, né? Que a gente Sim, vê que acontecer falta em pouquíssimos clubes, né? 95% dos clubes, cara, sendo bem sincero. Falta você ter várias pessoas que entendem de futebol e que queiram fazer e que abracem o projeto, sabe? No próprio Vasco você vê que não tem. Porra, o dirigente do Vasco é terrível. O diretor. Terrível, diretor do Vasco. O aquele Corinthians time também que deve tem a ter sensação, algum cara. maluco horroroso, tá ligado? O Corinthians teve agora, porra, o ex-presidente do Corinthians. Porra, o ex-presidente do Corinthians terrível. Corinthians, falar de política no Corinthians cara, a gente pode gravar um episódio Santos só disso, também, então eu nem vou Santos falar. também, Rueda. Cara, O Rueda, é tá que ligado? a Você vê, situação, porra, tipo, Sim. eu acho que é diferente. De time que é associativo para um time que vira SAF, um time que é associativo, ele busca uma Leila. E para um time que é Sim. SAF, ele quer um Textor. Tipo, são os principais pilares desses dois tipos de gestão, é os dois. Não tem, cara. Apesar dos dois se matarem, é os dois que mas tá é isso Mas aí. sustentando o time. eles estão É cada o que você, é um. o que você almeja, né? Eles são lados Tipo, opostos da mesma moeda, né? Sim. cara, a Leila faz uma das melhores Sim. gestões da história do Palmeiras e tem gente que reclama pra caralho. Sim. E você não acha que, tipo, tinha gente que também não reclamava do Textor até ganhar o título agora? Claro que tinha. Ainda Tinha. reclamam. O torcedor nunca tá 100% Até hoje. satisfeito. Nunca tá 100% satisfeito, só que é o que a gente quer chegar. Hoje em dia, como santista, gostaria de reclamar de uma Leila no Santos. Opa. Acho que Porra, todo se eu mundo tivesse gostaria de reclamar reclamando de que uma Leila. se eu tivesse reclamando que meu time vice-campeão, porra.
Eu Tá queria ótimo. também reclamar de uma Leila no Corinthians, que a Corinthians passando por processo de impeachment no presidente do clube. Cara, eu acho que para uma Isso aí tem instituição que desse tamanho é virar, vergonhoso. texto, cara. Isso aí tem que virar texto, porque eu Nossa. acho que um episódio sobre essa política aí dá 3 episódios, dá pra fazer um O especial disso Vasco aí, também, Não, né? porque Dá dá pra pra gente fazer uma fazer também série. um. Não, O Vasco também dá pra gente fazer um. pra falar de Vasco, Corinthians e Santos, dá pra fazer uma série, uma temporada de cada. Uma série de 8 episódios de cada. É inacreditável. Bizarro, fica aí a cara. ideia. Bizarro. Fica aí a ideia. Fica a ideia. Quer ideia? Netflix, Prime Video? Nota aí. Nossa, chama nós. Ah, Não o vai falar Globoplay das já outras fez do aí, que vai Eurico, ficar né? falando mal. O Globoplay já Mas fez do Eurico, né? aí nós não podemos Mas viver ninguém, né? não dá nada. A gente faz a nova. O Vasco se renova muito bem, né, cara? Cultura pop do Vasco é O fantástico. Vasco daqui a pouco vai ter fantástico mesmo. do Pedrinho, sério. É, pior que é. Pelo amor de E agora Deus. falando mais do. Já podemos pular um pouquinho essa parte do Botafogo. Acho que já deu para dar ênfase nesse time campeão que foi o Botafogo nesse ano. Com todas as expectativas também. Agora o Botafogo no Mundial, né? Vai enfrentar o Pachuca na semifinal para enfrentar o Real Madrid na final, né? O Real Madrid acho que enfrenta ali um time que vai passar com a mão nas costas. Mas aí não faz mal. Vai ser o Real Madrid, certeza. E Real Madrid pode esperar, né? Famosa frase aí. Mas o Botafogo Será? tá chegando. Acho que passa do Pachuca, né? Eu acho Eu vi também. hoje, Pachuca tá em crise, cara. O Pachuca não passou para as eliminatórias, se não me engano, Que isso. do Da campeonato CONCACAF? deles. Do Campeonato Porra, Mexicano? que beleza. Caramba. Eles não Que passaram as Cara, beleza. eliminatórias do mexicano. E o próximo jogo deles é contra o Botafogo. Eles não têm mais esse calendário, praticamente. Pô, vai ser um Nesse show ano. de resenha, então, esse jogo, né? Tem E um... eles ficaram em 16º no mexicano. E tem um fato, Que isso, cara? muito, muito curioso, né? Entre Pachuca e Botafogo, que tem um elo que une os dois, né? Que é o ninguém mais, ninguém menos que Keisuke Honda, né? Jogou tanto no Pachuca quanto no Botafogo. Verdade. Nossa, Aí, jogou... Caralho, que todo- carreira do Keisuke, hein? tava, Keisuke Honda que merda, jogou semifinal de Mundial contra o Grêmio, em 17, 18, contra Pelo o Grêmio. Pachuca. 17. Pelo Pachuca. Perdeu Verdade. de 1-0 o gol do Everton Cebolinha, quase certeza. Verdade. Aí, grande Nossa, carreira do cara. Keisuke Honda, né, cara? Como que Como você é que lembrou pode, disso, cara? Caralho, Ah, enciclopédia do futebol. Tem jeito, né? O Milton É o Léo Neves Batista da lista. Mas agora, já falando do Mundial e Pachuca e Botafogo, a gente pode entrar um pouquinho mais no mérito. A gente pode entrar um pouquinho mais no mérito dos times que estão perto do Z4. Que agora a gente pode fazer uma listagem. Então, aqui com a lista em papel, fica aí, ó, os veteranos. Raiz, do né? chat. Futebol quadrado raiz, né? A gente agora, uma hora vai trazer pra gente como que tá a situação desses times e quais times, né? A gente postou dias atrás no Instagram, agora que o Instagram tá mais movimentado, fica aí a dica para seguir, que é Futebol Quadrado 2 lá no Instagram, que a gente postou matematicamente como estavam essas possibilidades. E o Cuiabá e o Atlético Goianiense já estavam 100%, nem fiz a arte, porque não queria perder tempo, então só coloquei um asterisco. Mas ainda tinha a situação com o Bragantino, Criciúma, Fluminense e esqueci outro time. Mas são esses times Cuiabá. aí, agora o Mauro vai trazer pra gente. Não, Cuiabá Já tá caiu. 100%, né? Ah, é? Acho que era o Tu acabou de falar, eu tô rindo do Cuiabá. Juventude, Caralho, que resenha, isso. Juventude, isso aí. É o Juventude, time que eu tô tentando rebaixar desde setembro, né? Juventude que eu não notei, eu não ia trazer o Juventude, que eu não notei o Juventude. Tá aí. Não vai cair, não cai mais o Na minha opinião, o Juventude não cai. cai. E na minha opinião, o Juventude não cai. Porque aquela vitóriazinha do Juventude contra o Galo, porra, o Galo acho que salvou, cara. Galo, salvou. Cara, de novo. Quase perderam também. Pode, Galo, cara. Quase. Abriu 2-0. Achou um golzinho no final ali que, pelo amor de Deus, cara. E o Atlético Paranaense também deu uma recuperada, né, cara? Tipo, vocês estão falando do Juventude, mas eu acho que o Atlético Paranaense também não cai mais, cara. Também não. Queria muito que o Atlético Paranaense caía para dar uma balançada nos bastidores do Atlético Paranaense, porque eu acho que o Petralha saía. E eu odeio o Petralha, não escondo isso. Eu não gosto do Petralha. Acho que todo mundo odeia tirando o Atlético Paranaense. Não, até os Atlético Paranaense odeiam o Petralha. O Atlético Paranaense odeia ele, cara. Eu odeio o Petralha. Muita gente odeia. O cara deu o nome dele pro próprio estádio.
E ele tá lá ainda. Ele começou a exagerar um pouco. Tipo, não é póstumo a homenagem. É ele deu a homenagem pra ele. Eu vou deixar o Mauro falar, eu já falo o que eu tenho pra falar. Fala aí dos times. Eu anotei aqui Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino. Né? Para mim são os três que estão disputando ali as 2 vagas que estão restando. O Juventude para mim não cai, igual eu falei. Eu acho que aquela vitória contra o Galo salvou. O Fluminense pega Cuiabá, cara. Esse lugar do Cuiabá, pelo amor de Deus, né? Já diria Thiago Neves. E pega o Palmeiras lá. De perder um jogo, hein, cara. O Cuiabá foi perder agora pro Bahia, mas antes disso complicou pro Botafogo, complicou contra quem mais, né, cara? Meu Deus do céu, contra quem mais o Cuiabá complicou? Não deixa ficar... Acho que foi só pro Botafogo. Não, eles empataram outro jogo também, fora de casa, falar, se não me engano. O Cuiabá fora de casa é melhor que em casa. Juventude. Eles empataram com o Juventude fora. E eu tirei essa estatística aqui do Cuiabá fora de casa é melhor que em casa do meu rabo, né? Porque eu não tenho estatística nenhuma aqui. Eu vou trazer informação agora. Porque aqui, a cultura Cuiabá te dá mais medo fora. Sim. Não é dado. Vou te falar, é original dele. Vou te falar, Léo. É dado, viu? Cuiabá, fora de casa, tem a 11ª campanha do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. Tô te falando. E em casa tipo assim, tem a última campanha com 14 pontos. Exatamente. Eu acho que é muito da cultura, por quê? Isso me lembra aquele Botafogo e Cuiabá do ano passado, com o gol do Pita. Bizarro. Que o Botafogo se cagou a partir daí. Vamos ser sinceros, foi a partir daí que começou, né? Caganeira do Botafogo. Uma falha grotesca do Lucas Perry. Uma falha terrível do Lucas Perry. E, o Cuiabá ele tem essa cultura de ser um time chato fora de casa. E em casa, eles têm também a cultura de vender ingresso para a torcida visitante, né? Porque não consegue botar. Então, eu acho que é brutal pro Cuiabá em relação aos jogos em casa. Mas eu sempre achei que era estratégia, né, cara? De se sentir fora de casa jogando em casa, né? E assim tentar buscar o resultado. É isso que eu ia falar. Se o time joga tão bem fora de casa e vende a maioria dos ingressos para quem é visitante, eles tinham que se sentir fora de casa todo jogo. É 38 fora. Né? É 38 fora. Eles tinham que ser campeão. Eles não tinham que ter caído. Não tem essa, cara. Deve ser por isso que tá aí na Série A, não sei quanto tempo, 2, 3 anos. Já a maior blasfêmia da história era colocar naquela imagem times que nunca caíram. Aí, até ano passado, era Santos, São Paulo, Flamengo e Cuiabá. O Cuiabá tá fazendo aí. E agora é só Flamengo e São Paulo, né, cara? Que o Cuiabá já caiu, já. Quer dizer, né? Graças a Deus. Vai subir o Mirassol aí e agora Flamengo. O Mirassol deve ter caído numa série C, B da vida, cara. Não é possível. Provavelmente. Cara, não dá. Mas dá pra gente comentar um pouco dá pra gente comentar primeiro, eu acho que do time que mais vai dar comentários que é o Fluminense, né? Fluminense, né? Não, eu tava trazendo realmente a tabela aqui justamente para isso, cara. Eu acho que o Fluminense só se salva porque os outros times são muito ruins, cara. Muito ruins. Infelizmente é isso, cara. Eu infelizmente não... Cara, eu sinto que o Cuiabá vai cair. Que o Bragantino... Cuiabá, que burro. A gente tá falando muito do Cuiabá. Cuiabá tá muito na nossa mente, cara. Cuiabá entrou na minha mente de novo. Que o Criciúma vai cair, cara. Porque o Criciúma é um time muito simpático. É um time que eu queria realmente ficar nessa Série A, porque eu gosto muito da gestão do Criciúma, cara. Também subiu o ano passado, cara. Manteve o técnico do campeonato planejamento inteiro, legal. Né, é um time legal, cara. Trouxe o Bolazier, todo mundo ficou, caraca, que porra é essa? Trazer cara francês, jogar em Criciúma, Santa Catarina. E deu certo, cara. É o principal jogador desse cara nesse ano. Só que eu sinto que eles vão cair porque acho que é mais difícil até o calendário deles agora, esses últimos 2 jogos, do que do jogo do Fluminense. E tem que torcer que eles ganhem o Flamengo, né? Cara. Flamengo tem que... Criciúma pega o Flamengo. É muito difícil, cara. Com a experiência, né? Com essa carga de rebaixamento que esse grupo aqui tem, né? Conhecimento. A gente tem bastante. Que a gente pode trazer. Isso a gente tem legal. A gente sabe que para Criciúma e Bragantino, no fim de semana, foram 2 resultados de time que vai cair. Criciúma, que abre 2-0 no Corinthians,
que vai para o segundo tempo vencendo por 2-0, não abre 2-0 de forma relâmpago e do nada toma um apagão, no primeiro tempo mesmo vai 2-0. Para intervalo, vencendo por 2-0. Toma 4 gols no segundo tempo e perde em casa. Um jogo assim que para o Criciúma era inegociável. E o Bragantino, que, cara, da forma mais clássica, faz 1-0 no Cruzeiro com, sei lá, 15 minutos de jogo. Joga 70 minutos segurando 1-0, toma um gol nos últimos clássico minutos. de time rebaixado, cara. Isso é clássico de time rebaixado, cara. O resultado seria gigante para o Bragantino, que poderia mudar o panorama deles, mas que, para mim, é o resultado justamente que vai rebaixá-los. É esse empate com o Cruzeiro. Não, isso aí tá no DNA do time rebaixado, tomar esse golzinho no final, cara. Um jogo que você tá. Um jogo dominado, tipo assim, dominado que eu digo, você vencendo desde o início, você toma um golzinho faltando 3, 4 minutos para acabar. Isso é para um balde de água fria para os 5 torcedores de Bragantino. E. Incluindo toda a galera, né? Toda a galera, toda a torcida do Bragantino. Mas, pô, foi brutal também pro Criciúma, cara. O Criciúma tava vendo, pô, de São Januário, que eu tava esperando a grande final, Vasco Atlético Goianiense, né? Tava vendo São Januário, porra, inacreditável, cara. Abrir 2-0, tomar 4-2, da maneira que foi também. 4 gols no segundo tempo, igual o Vidal falou, não existe. Para um time ainda mais estar buscando a não degola, né? E, pô, contra o Corinthians, que tinha tomado um 2-0, o problema do Corinthians, cara, é que é um time que hoje não dá para bobear, realmente está numa fase... Cara, o Corinthians virou do absurda. time mais bobo da história pro time que não bobeia mais. Tipo, não bobeia, né? Acabou a farra. Cara, né? acabou a farra, literalmente. O time dos caras virou muito bom do dia pra noite, tipo, muito bom mesmo. É um time que era, tipo, Corinthians tá daquele jeito, dá pra ganhar. Hoje em dia não dá mais, cara, tipo, é bem difícil ganhar do Corinthians hoje em dia. Cara, falar sobre Corinthians, um técnico arrumadinho, né, cara? Se você tem um técnico arrumadinho com um time muito bom, o time do Corinthians é bom, o elenco do Corinthians é bom, ainda mais do meio do ano pra cá, eles fizeram boas contratações também, não foi uma janela fraca, foi uma boa janela do Corinthians. A comparação do Vasco foi terrível. Né? Acho que a grande questão do Corinthians em comparação, a gente pode comparar o Vasco ou, por exemplo, o Santos ano passado, é que o Corinthians... nem vale a pena. Se for fazer ponto, é que o Corinthians em nenhum momento fez desdém do rebaixamento, né, cara? Sim. O Corinthians, a água bateu na bunda de verdade, o Corinthians foi lá, gastou o que tinha, o que não tinha, principalmente, para tentar mudar. Teve, né? Que nunca teve. Então, mas é aquilo, cara. Tu vai se endividar mais se você quer pra Série B. Tipo assim, é uma visão que se você for pensar a curto prazo, é melhor você ficar na Série A. A longo prazo, eu já não sei como é que vai ser, né? A longo prazo, eu já não sei como é que vai ser em relação a pagar as dívidas do DPI no futuro. Não deve ser barato. Né? Mas assim, acho que o dano... Mas a futura Deus pertence, né? Então o Corinthians faz uma janela de mediana aí com Thales Magno, com Memphis, com José Martínez, com Charles, com Carrijo, com André Ramalho. André Ramalho, bom zagueiro. Corinthians, então, muda o ano a partir do meio do ano, porque se o Corinthians tivesse mantido o elenco que montou lá atrás, com toda aquela atrapalhada do começo do ano, o Corinthians, a gente estaria discutindo aqui hoje por que o Corinthians caiu. Porque já estaria entrando na 37ª rodada rebaixado. Porque o Corinthians era 18º, 7 rodadas atrás. É muito bizarro, cara. Tipo, o Vidal trouxe... Eu não queria falar desse time hoje, mas vou ter que falar, né? A situação de um time que realmente se comportou para não querer cair de 2023 do Santos para 2024 do Corinthians é muito diferente, cara. Tipo, depois daquela vitória do Palmeiras, em cima do Palmeiras, claro, o Santos também ganhou do Palmeiras no passado, de virada ainda, tipo, mas situações diferentes, né? Cara, bizarro o gol do Joaquim, eu lembro. Cara, gol do Joaquim, não, Joaquim foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo, do Joaquim de fora da área. Foi no meio do campo. Cara, os times se comportaram, tipo, o Santos estava caindo ano passado, estava se fudendo, não saía de jeito nenhum da zona de rebaixamento, e o presidente falava como se o time fosse brigar pela Libertadores. Tá bom, cada um com seus problemas, eu não vou, eu já critiquei muito. Hoje em dia, que ele vive uma vida boa aí, onde ele tranquila, né? Boa não, tranquila. Boa é demais. Boa já é demais, né?
Só que, cara, o Corinthians vai lá, meio de ano, bateu na bunda ali a água do Z4, cara, não sair do 18º, cara. 18º é pior que o 17º, gente. Tipo, é muito pior pra você sair. É muito pior pra você É sair. Sim, difícil. fica Tipo, aquela. Eu lembro que ficou fica um o tempo mais Vasco e apreensivo. Santos ali naquela, É, cara, naquela tipo, apreensão do caralho. Porra, era quem que ia Bahia sair? aqui, Vasco e Santos. Santos em Eu 18º, achava que cara, ia cair desaí os nunca. dois, cara. Na minha cabeça ia cair os dois no momento. Falei, pô, eu acho que ou cai nenhum ou cai os dois juntos, tá ligado? É, Eu tinha isso. Mas aí, e, porra, cara, também é um azar do comportamento muito caralho. diferente. O azar persegue os times ruins, né, cara? Porra, o Só Santos pra. tinha, será, 4 chances de cair na última rodada, 3 ou Era, 4. cara, era 3 em 30. E caiu. Só que, Bizarro. cara, é aquela, né? É a 3 em 30 o quê? Você precisava ganhar. Você precisava Se ganhar. tu Era o fizer o mais Santos seu, fácil, né? precisa. Eu acuso O dizer que mais era o mais fácil. fácil. Era o mais fácil, cara. Era só ganhar o teu jogo. Você não dependia de mais nada. E conseguiram perder um jogo em casa. Aí é esse cair mesmo, cara. Tipo, futebol é injusto às vezes, mas, cara, se teu time é ruim Em alguns momentos é justo, demais, né? perder da maneira que você perdeu também, merece né, cair, cara? cara. É, porra. Perde com Pô, gol no tomou gol no meio meio campo, campo. cara. Meio de Pelo campo, amor é de Deus, tipo, inacreditável. não, não tem muito o que fazer. Ainda, só Só que para daí, finalizar o tópico Corinthians, só acho que o Corinthians, se eu não me engano, foi o quarto time que passou, terceiro ou quarto time que mais passou rodadas na zona de rebaixamento no campeonato inteiro. O Corinthians fica ali da terceira, quarta rodada até 7 rodadas atrás na zona. Então, assim, meio de e agora tá ano na Liberta, positivo. tipo, E é muito difícil o Corinthians não se classificar para Libertadores no final desse ano. Mas Sim, existe a sim. possibilidade de não se classificar ainda. é, É, o meio do ano mudou, né, cara? O meio do ano mudou a No, chave do Corinthians. E o bizarro. Ramon também mudou a chave do Corinthians, né? A gente também tem que bom citar um técnico, pouco. Ramon Dias. Ramon Dias soube Ele, trabalhar com as peças que ele tem. ele não é um técnico excepcional, ele tem os erros dele, a gente sabe, né? Porra, como acho que qualquer técnico do mundo. Até o Guardiola tem seus erros. Mas ele é um técnico meia boca pra bom e ele tá arrumando a casa, pô. Se deixar ele lá, tipo assim, Entende? a próxima temporada, Deixar ele lá, ele ganha. eu acho que ele ganha, ele papa alguma coisinha ali. Nem que seja, pô, um Competente. Paulistão. Ramon Paulista, Dias é né? muito competente. Ele é Não é competente no que excepcional, mas ele é faz. muito competente. O Sim. Emiliano também é competente. Que são dois, né? Quase É, uma dupla comandando o Corinthians. Sim, é uma que dupla. praticamente A é gente o não sabe Emiliano que quem é. treina, né? A gente não sabe. É que Muitos nem, dizem que o treinador do Corinthians, na verdade, é o Emiliano Dias. O Ramon Dias é tá que lá nem como o figura. Leonardo Bach, né? Filho do Tite, que é praticamente ele que treina. Mas isso aí já é inacreditável, né? No Vasco era isso também, cara, do Emiliano. Cara, é Então inacreditável. então é meio que uma duplinha que eles fazem muito disso, provavelmente. Desde a época do Al-Hilal, provavelmente. Sim. Pô, acho que a gente perdeu um pouco o fio da meada, né? Vamos voltar com a zona de A rebaixamento. gente, Quem Tá, que a vamos gente... falar da zona de rebaixamento? Tá faltando É, a Red Bull gente tava. Bragantino, cara. Não, mas é A que gente a gente não citou perdeu o fio da Criciúma. meada, porque a gente não perdeu muito o fio da meada, porque, querendo ou não, o Corinthians hoje em dia tá numa situação de Libertadores, mas até uns tempos mas atrás ele tava na mesma situação. É um verdade. Sim, time que merece o exatamente. destaque porque ele se livrou disso. É um time que Sim. se livrou da melhor Não, maneira possível da série o B. legal é o jeito que a gente tá fazendo esse recap, né? A gente tá meio que fazendo um recap do rebaixamento como um É, todo, né? Como um todo. Porque se for citar aqui todos os times que entraram na disputa, eu acho que já até acabou os times. A gente já citou a Juventude. Já, O sim. Vasco, esse ano, o Vasco só no início do ano delegou ali. Depois Naquele 4-0 chegou. do Criciúma lá. Ali a gente É, desconfiou que ia ser mais um filme mais uma vez, mas eu acho que o Vasco em meio de uma sequência ali de 4 vitórias consecutivas no meio do campeonato, que aquilo ali não, já meio agosto, o que mês de agosto do Vasco foi excepcional. Foi o ali que já salvou o organiza Vasco. o ano pro Vasco O já. Vasco fica na Série A hoje em dia por causa daquele mês, cara. Eu acho que o Eu Vasco me ficou arrisco a dizer 7 isso, cara. jogos invicto nesse mês. 7 ou 8 jogos invicto. Ele ficou um mês Que Organiza o ano sem teve do os Vasco. perder, dois eu contra o lembro Atlético isso. Paranaense. Ele fica na E, Série porra, A tem por que, isso, né? tem que agradecer ao Rafael Paiva por tudo que fez, cara. O que ele fez com esse time do Vasco. Porra, óbvio que ele pegou um time do Vasco que antes tinha Adson, tinha DVD. E agora, nas pontas, você tem o Emerson Rodrigues, que, porra, é um downgrade bizarro em relação ao Adson ou ao DVD. E o Ryan, que, porra, é uma estrela, uma jovem estrela e tal. Mas tem tudo que uma jovem estrela tem também, que é De problema, né? jogador afobado. E a torcida do Vasco também não gosta de abraçar o jogador da base. Ela tem esse problema crônico, eu acho.
E, porra, é complicado, cara. O Rafael Paiva merece tudo de bom na vida dele. Tudo que ele fez no Vasco. Diferente O próximo do trabalho Rueda, né? dele. É. Porque vida tranquila. Só. Próximo trabalho do Paiva que seja muito bom, não sei onde vai ser. Já teve até rumor que seja na seleção. Eu vi um rumor que ele vai substituir o Ramon na seleção. Porra, seria um bom trabalho para ele fazer mais na o seleção, Vasco na provavelmente. seleção. O Vasco tentando empurrar firme na seleção a qualquer custo, né, cara? Mas, pô, o Paiva é mil vezes melhor que o Ramon. Pô, terrível. Não, sem dúvida. O Ramon sempre foi bem. O Paiva sempre foi bom com a base, cara. Ele tava fazendo um trabalho invicto na base do Vasco. Ele não tinha perdido nenhum jogo. Até que ele foi acionado para tapar buraco e ficou tapando buraco por 6 meses. Até não poder mais também. A gente discutiu recentemente sobre o Vasco. Eu acho que o grande problema do Vasco não é treinador. Apesar do Paiva ser um cara que está em desenvolvimento. Quem sabe daqui uns anos, assim, lembrando a experiência que eu tive no Corinthians com o Silvinho. O Silvinho no Corinthians foi um cara que não estava pronto ainda, não era o momento, mas que hoje faz um bom trabalho lá na seleção da Albânia, né? Quem tiver um tempo de acompanhar o trabalho do Silvinho na Albânia aí. Bom trabalho do Silvinho na Albânia. Uma coisa do Paiva, cara. Talvez daqui a um tempo ele voltar pro Vasco, se preparar melhor como um técnico de time profissional, realmente. O Mauro citou o trabalho bom que ele fez na base, trabalho invicto na base e tal. Te falar, é muito ruim, cara, você vê o Vasco queimando etapa, até com o treinador. O Vasco queima etapa com o jogador da base, tá queimando etapa com um treinador que, porra, tava fazendo um bom trabalho. Já chegou até a queimar etapa com o antigo treinador do Vasco, o William Batista, da base, que também era um bom treinador. Só que, porra, o Vasco vai queimando etapa e vai queimando etapa. Com a própria SAF, né? Até com a própria SAF. Já entra mirando o mundo já, em vez de fazer uma comparação. Aquela, o que o Josh Vander falou naquele lance com o Flamengo, né? Diz muito como é o Vasco do século XXI. Infelizmente é isso. É um Vasco que queima etapa, um Vasco que está tentando uma reformulação há pelo menos 15 anos e até agora não se reformulou. Né? É brutal isso, né? Falando mais uma vez a palavra brutal. É brutal para os torcedores do Vasco que acompanham esse time tão fervorosamente, sabe? Que, porra, a gente ama esse time e, infelizmente, você vê os 3 rivais do Rio ganhando Libertadores seguidas e a gente lá. E o Vasco não. Porra. O Vasco e o Botafogo tava na Série B, cara. O Vasco e o Botafogo estavam juntos na Série B. Tem um meme do Chay não jogar contra o Botafogo, jogar contra o Vasco. O Vasco estava com 1% de chance de subir. Então. Verdade. Só para finalizar o tópico Vasco, acho que hoje, falando assim de qualidade, colocando toda a política do Vasco de fora, acho que o grande problema hoje do Vasco tá realmente no time. Muita lacuna. Muito ruim. Muita lacuna. Assim, João Vitor é um bom zagueiro, mas do lado dele ele vai ter o Maicon ou Léo Pelé, o meio de campo do Vasco tem Galdames, tem muitos caras assim que Coutinho, cara, prejudicam. Cara, o próprio Coutinho seja um grande lapso, né? O próprio Coutinho e Paê não estão contribuindo, mas eu acho que é muito por conta do time ser ruim ao lado deles. O redor é muito fraco. O redor é muito ruim. E, pô, não tem como você ficar dependendo de lampejo do Coutinho e Paê o resto da vida. Infelizmente é isso. Até do Verratti, o Verratti também decaiu, né? Nesses últimos meses, o Verratti decaiu legal. Fazendo um callback lá do começo do programa, o Verratti, uma hora a idade vai pesar também, né, cara? Um cara de 35 para 36 anos. Então, assim, é bom centroavante, mas uma hora a idade cobra, né, cara? Sim. Rapaziada, acho que para finalizar aqui, ficaria legal pra gente, é a gente trazer o nosso palpite para como vai terminar esse Z4. Porque provavelmente o próximo episódio vai sair só após a finalização do Brasileirão. Eu acho que seria legal pra gente saber que teve o palpite nos stories, né, do placar da Libertadores, que vocês dois acertaram o ganhador. Não sei se alguém colocou 3-1. Olha fogo na minha mão aqui. Eu botei 2-1, o Mauro colocou 2-1, eu não lembro. Porra, o golzinho no final do Júnior Santos vai se ferrar. 1x0 singelo do Botafogo. O golzinho final do Júnior Santos me ferrou, velho. Mas é craque. Eu tenho uma imagem de final de Libertadores. Eu tenho uma imagem de final de Libertadores decidida em jogo único de muito 1x0. Jogo feio. 2-0.
às vezes 1-1. Então 2 a eu falei 1. assim, cara, eu acho que vai ser um joguinho de 1-0, igual foi, sei lá, Palmeiras e Santos e Flamengo e Cap, sabe? Vai ser um joguinho de 1-0 e deu, é isso. Só que eu imaginei o 2 a 1 justamente da maneira que foi o jogo inteiro. A Botafogo abrindo 2, e o Galo fazendo 1, dando aquele desespero no final para a torcida do Botafogo, que sempre dá. Todo jogo do Botafogo é isso. Quem vai querer Cara, começar os palpites? Eu tô vendo aqui, a gente não citou, cara, a tabela do gigante Red Bull Bragantino, eu acho. Que pega o Cap lá. Cara, lá o último jogo do Bragantino é contra o Criciúma. Lá na Arena Petralha, né? Você vai falar dos times que vão cair na Arena Petralha. Você vai falar dos times que vão cair, cita no recap já. Aí você já fala englobando tudo já. Te falar, cara, vai cair o que tá agora. Criciúma, Red Bull, Cuiabá, Atlético Goianiense. É o que a gente citou, cara. Infelizmente, para mim, né? O Fluminense é mais competente que o Criciúma e o Red Bull. Mas não é nem menos por incompetente, mérito, eu diria. Não é nem por mérito do Fluminense, por demérito do Criciúma do Red Bull. Mesmo gostando bastante do Criciúma, é até triste você ver a situação que eles se enfiaram, cara. É muito jogo perdido de bobeira, muito jogo perdido em casa de bobeira. E te falar, o que vai definir, que pode definir, né, é esse Red Bull Criciúma, sendo óbvio aqui, né, que é o único confronto direto que resta, né. E se, por exemplo, o Red Bull arranja uma vitória com o Cap lá, que eu duvido muito. Difícil, Esse Red Bull muito esse Red Bull deve fazer, terrível. deve fazer uns 5 anos que eu não vejo o Red Bull pra gente não ganhar um jogo, cara. Pelo menos. Eu lembro o último foi contra o Vasco, Claudinho. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Já vou adiantar aqui meu palpite que cai quem tá agora, os dois times que estão na zona de abaixamento agora. E assim, pro RB Bragantino, você que tá assistindo isso, Thiago Escuro, dirigente do Bragantino, com certeza tá vendo o futebol quadrado. Tá, Fica aí o meu bem feito para vocês, porque o Bragantino, sim, fazendo mais um callback, tratou com desdenho o rebaixamento, o Brasileirão, vendeu o Elinho no meio do ano e acabou com o time. O Elinho era a grande referência técnica. Grande desafogo, né? Grande desafogo, fazia Bragantino. total diferença do Bragantino. Misericórdia. Assim, se você pega o Bragantino, se eu não me engano, o Bragantino não vence o jogo no Campeonato Brasileiro desde a venda do Elinho. Posso estar enganado e fazendo uma grande desinformação, mas se eu não me engano, desde que o Elinho foi vendido, o Bragantino não vence nenhuma partida. Vou confirmar e a gente traz a informação no Instagram depois, mas fica meu bem feito aí pro Thiago. Cara, pra mim, aí eu sou um pouco mais folclórico que vocês. Mas assim, muito mais. Pra mim, eu acredito que o Flamengo vai entrar com um freinho bom. Vai dar uma freada boa no Heriberto Lúcio. Cara, acho que foi não sei se foi o Gerson, é que o Gerson tá suspenso no próximo jogo, mas ele deu uma entrevista no pós-jogo. Ele deu uma entrevista, acho que foi ele no pós-jogo do último jogo do Flamengo falando que eles vão falar, que eles falaram que vão lá para ganhar de qualquer jeito. Ah, não, foi o Alexandre que deu essa entrevista, agora eu lembrei. Foi o Alexandre que falou que eles vão para Criciúma para ganhar, tipo, não tem essa que o Fluminense tá mal, que eles vão querer perder. E isso acho que também é um pouco da mentalidade que o Felipe Luiz passa, né? Porque o Felipe Luiz é todo certinho, todo meticuloso, daquele jeito dele. Ele não vai querer fazer isso, mas é o que a torcida pede, né? Então, no folclore brasileiro, que eu tô pensando aqui, eu imagino o Criciúma ganhando e o Fluminense caindo junto com o Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Pode ser por um motivo que eu queira que aconteça isso? Pode. Só que eu acho que pode acontecer isso realmente. Tipo, o Fluminense não deu uma diminuída tão grande na probabilidade de cair. Te falar que, historicamente, o Flamengo ajuda o Fluminense em rebaixamento, né? Vocês sabem. Contra o Portuguesa e tal. Então, assim, não sei dizer, cara. Complicado. Mas vai muito definir isso aí, ganha cara. desde outubro o Flu, né, cara, também. O Flusão não vence um jogo desde outubro, não ganhou nenhum jogo em novembro. Cara, o Fluminense teve muito desdém, cara, também. O que a gente está citando o episódio inteiro em relação ao rebaixamento. O time do Fluminense foi muito mal montado desde o início, cara. Um time que tu vê que... Esse ano pior. Esse ano foi muito. O principal reforço dos caras do ano foi
Porra, Renato Renato Augusto, Renato cara. Augusto. Mas todo mundo Douglas sabia que não Costa. era mais o mesmo, né? Douglas Costa, cara. Douglas Costa com uma experiência de rebaixamento já, né? Pô, não tem Douglas como, Costa cara. nem Sendo tá bem mais no sincero. Fluminense, cara. Não, nem tá, já saiu. Já Eu acho que saiu foi no meio do muito, ano. Tipo, foi muito de Tá na você Austrália, se eu não me acreditar, engano. cara. Muito de você acreditar no trabalho do Diniz, acreditar que ele vai conseguir, mais uma vez, dar tesão para esses jogadores mais velhos, né? Falar aqui na nossa linguagem. mas é E isso mesmo. não foi o que passou. Não foi o que aconteceu. O Diniz teve um início de ano patético, foi, né, cortado naquela parada da seleção e tal. E, porra, basicamente tá assim, né, cara? O Fluminense. Eu acho que só fica porque os outros times são mais incompetentes. Mas é isso, Pro gente. Diniz aqui, que também tá assistindo Futebol ao Quadrado, sei que você tá aí, Fernando Diniz. Fica aí pra você o meu aviso, que se desse mais 5 rodadinhas pro Diniz, ele rebaixava o Cruzeiro também, cara. Porque, olha, tá triste. Ih, O mas Cruzeiro 3 pior rodadinhas o que antes Vascão ia pegou no também de ralo, cara. Mas 3 Nem, rodadinhas o nem, Vascão ia de ralo. nem brinca com mais rodada, cara. Com o Palmeiras lá no topo, não dá pra brincar com mais rodada, Não não. dá pra brincar, né, cara? Não dá mesmo, não. Tem que acabar O logo. impacto deles é Não brutal. tem essa. Acho que é isso, né? Agora Acho que é sim. isso, É. rapaziada. Agora, Uma ali horinha de gravação nos já. palpites, eu vou fazer um postzinho lá com os palpites, ou um corte ainda, tem que definir com o editor Vitor Rosendo, que tá em casa dormindo uma hora dessa, que é tarde também. Mas acho que é isso. É o 5º episódio aqui do Futebol ao Quadrado. A gente quis dar um panorama do que aconteceu nesse final de semana futebolística aí, final de Libertadores, todo mundo acompanhando. Rodadinha do Brasileirão, que foi movimentado até, né? Teve uns empates ali que definiram bem o que vai acontecer nesse finalzinho para o Z4. E eu acho que é isso. Queria muito agradecer o Mauro e o Vinícius Vidal, que estão aqui comigo nesse horário nada agradável para gravar, porque tá bem tarde o horário que a gente tá gravando. Deu vários atrasos por motivos que eu não vou revelar, Força maior. mas força Força maior. maior. Força Vários maior, atrasos que aconteceram na gravação. Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo, vocês que participaram, que se quiserem dar um tchauzinho aí no final. Galera, só não esquece de seguir a gente lá, se você estiver assistindo isso aqui Isso no aí. YouTube, estiver no Spotify, segue a gente lá no Instagram, Fute ao Quadrado 2, é isso? Isso aí. Não, Não acho que é me deixa Futebol Quadrado 2. Futebol Quadrado Futebol 2 no Quadrado Instagram. 2, isso aí, Futebol Quadrado 2, segue lá no Instagram, segue lá no Twitter também, esse aí, que eu não vou saber de cabeça. Eu acho que é Fute ao Quadrado no Twitter. Fute ao Quadrado 2. Fute ao Quadrado no Twitter, Futebol Quadrado 2 no Instagram e Fute ao Quadrado no Twitter, segue lá, não deixa de ficar por dentro. Se tiver no YouTube aí, deixa aquele likezinho aí. No Spotify a ferramenta é mais complicadinha, só de você ouvir já tá bom demais. Valeu. Não esquece do site também, rapaziada. Tem um site também. Claro, a gente também tem um site que, mais uma vez, a dificuldade que eu tenho de lembrar link é uma coisa inacreditável. Mas eu tenho a dificuldade também de fazer texto, né? Eu tô nesse bloqueio mental que é forte. Mas é isso, gente. Também já agradecendo, já puxando o barco. Um abraço a todos que ouviram isso aqui até o final. É sempre muito prazeroso gravar isso, gravar com meus amigos e, é muito bom conversar de futebol, né? E é isso, gente. Fiquem É isso, em paz. rapaziada, já puxou todos os perfis aí para seguir, acho que para não perder só o site futebolquadrado2.com, só para não te deixar isso nada para você falar só. Isso aí. Como já mataram o meu serviço que tinha que falar todos os perfis aqui, então eu me despeço de todo mundo. Um abraço, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e falou.